Hello! Tô aqui vendo aqui as minhas colas porque eu tô adorando essa aula. Tô aprendendo um monte. Ai, onde Pronto, aí foi você. tadinho, desemparado que eu tava fazendo no final. Gente, que tristeza, mas tudo bem. O quê? Não entendi. Tava acabando, você falou, não, 23 segundos pra acabar. Eu tava fazendo uma cara de desamparado, assim, pra tipo, por favor, não me interrompem. Imagina, as minhas lives nunca são de 1 hora, as pessoas já até se acostumaram já. São sempre duas, não dá pra falar tudo em uma. Ainda mais essa que tá demais, né? E aí? Aí você ia falar da terceira. Isso, então vai. É, o básico, né? A base aqui, então, é de um MAI e o outro que tem adição de álcool etílico. Subir. Guinjo, a gente está aqui no guinjo. Então, Junmai Guinjo, que não tem adição de álcool etílico, mas tem polimento mínimo de 40%, e Guinjo, porque ele tem adição de álcool etílico. Então, ele só Tá, é chamado de Guinjo. tá. Você omite a parte do e eu adicionei álcool etílico. Ele só diz que é Guinjo, que ele falou, eu tenho nariz. Guinjo. Guinjo. Então, se você. O que que acontece nesse que não tem adição de álcool etílico? Você tem mais concentração de sabor na boca, Tá. né? Você sente mais o gosto presente na Porque o boca. álcool que você estava falando, ele vai dar mais refrescância, né? Isso, E isso, e quando não tem, a gente tem mais concentração de sabor, tá? isso, né? Então a gente subiu no mínimo 40%. Aí a gente sobe mais um, Uhum. e aí é polimento mínimo de 50%. Tá. Daí vindo. O dai significa maior, o ideograma de maior. Então ele Daiginjo. é maior, isso, ele é maior do que o guinja que ficou no meio do caminho, Tá. né? E aí, que nem Aí a tem o base, dai, aí tem o dai isso, com álcool também? isso, tem os dois. Então tem o Junmai Dai Ginjo e o Dai Ginjo, Tá. tá? Então eu Ai, tenho seis, sensacional. eu vou fazendo escadinha, Tá. tá? É, a base, quando a gente falou, tem adição não tem adição de álcool etílico, ele é só de um mai. Acontece na boca, né? Com sabor concentrado de arroz ou Tá. refrescância na boca, Tá. né? Astringência é na boca. Guinjo é no nariz. Guinja no nariz, Quem tá. subiu? O Daiguinho tem que ser melhor do que essa turma aqui. Então, ele acontece inteiro nos dois, Tá. tá? Demais. Então, ele tem aroma, mas ele é mais elegante e acontece na boca. Então, ele pode ser mais licoroso, aveludado, com sabor mais elegante, complexo. Então, o Super Premium ele pega toda a cavidade. Guinjo no nariz e a base de um maio rondioso na boca. Tá bom. E me diz uma coisa, a gente passa disso? Tem outros? Não. Então, Ah, ufa, aí já tava ficando é, preocupada. aí que tá o babado. O máximo é acima de 50%. Então, você tem 100 quilos do arroz e eu tenho 100 quilos. Você resolve fazer um daiguinho, então você vai polir no mínimo 50%. Aí eu fico sabendo que você vai fazer um daiguinho polindo mais que 50%. Fala assim, só para atazanar eu vou fazer também, né? Então eu vou ter que polir mais de 50%. Aí você fica sabendo, putz, a Sônia vai fazer Daiginjo também. Aí você chega e fala assim, putz, então.
eu vou competir com ela no polimento, né? É a mentalidade do Japão. Ah, espero que não tenha japonês aí assistindo. Então, o que acontece? Vai, se eu vou polir 90% É, e vou aproveitar 10% do grão, você é tá no, tipo ouro. você também, você tá na categoria da índio, mas você jogou 90% fora. Eu não fiquei sabendo dessa história que você ia polir 90% e utilizar 10%. Eu fiz com 50%. Então Uhum, eu tenho mais ingrediente, uhum. né? Mas nós duas estamos com o mesmo saquê na mesma categoria, Sim. né? Só que aí você pode chegar para o mercado e falar assim: ah, mas o meu da Índio é aproveitamento de 10%. Não é que nem a Sônia, que tipo é um da Índia normalzinho que poliu só de 50%, 50. Aham. né? Não é um simplesinho, um da Índia simplesinho. Tipo, eu tive todo o cuidado de fazer o polimento e tudo mais para ter um aproveitamento só de 10. O meu é super especial. Aham. E é assim que os japoneses fazem, tipo, a competição de sofodinha, Ah. sabe? Tipo, não é meio que assim, é uma competição de egos, Mas assim, como que entre eles atestam isso? Porque isso vai estar escrito em algum lugar ou não? vai estar escrito Ah, tá. na etiqueta, no É, foto. vai estar na categoria, mas já está escrito na etiqueta, então você vai falar assim, bom, desses DAIs aqui que eu tô olhando, esse aqui tem tanto, esse aqui tem tanto. Isso, isso. Olha que interessante. E Quanto aí, custa aqui um DAI? ó, um caro pra dedéu, assim, que é ignorância, tá? Tipo, na verdade virou status. Uhum. Tem saquês de 300 ml, é duas Uhum. taças. Sim. Claro, é gostoso? É meu favorito? Não, mas assim, tipo, é, conseguiu fama por um monte de coisas, tudo mais, e enfim, não vou falar, quase que eu falei a marca. Não, É, não precisa falar, só fala quanto custa. custa uns 700, 800 reais uma garrafinha de 300 ml. Tá, Tudo bem, mas no esse fim, preço é um preço caro em todo mundo? Ou é como o vinho que mais 70% é imposto? Do tipo assim, esses 300 ml, se for equivalente, claro, eu entendo que tem o preço da importação, da estrutura da importadora e tudo aquilo que a gente sabe que funciona como todas as bebidas. Mas ele é caríssimo assim, fora, por exemplo, no Japão também, ele é caríssimo assim? é porque assim, japonês adora status, né? Hum. Ai, por favor, não tenha japonês nessa lista. Olha, se tiver também, olha, Já foi, né? O já que já falei foi, mal, que se exploda, é isso daí mesmo. já foi. O que que aconteceu? É uma produtora que, tipo, quase faliu e se reergueu e começou a assim, ganhar fama, visibilidade na mídia, e aí o japonês que adora status começou a caçar esse saquê para poder postar e falar, olha só o que que eu consegui comprar, e Sim. aí era raro mesmo no Japão, porque a produtora era desse tamanhinho, Aham. tipo, a raridade começa a jogar o valor para cima, assim. E aí isso começou a fazer com que o preço do saquê subisse e tudo mais, mesmo dentro do Japão, né? Você podia encontrar em leilões, tudo mais, tal, nos preços absurdos, tal. E aí ele meio que cresceu a estrutura da produtora, tudo mais, até porque lucrou com isso tudo, tal. E aí, quando ele foi exportar e mostrar, né, tipo, mostrou toda a história, todo o marketing, tudo mais, tal, Claro. ele foi com preço já para cima, Já alto, né? É. né? Então, já é um saquê que, tipo, todo mundo quer para mostrar status,
e que, tipo, tem saquês tão bons quanto que, tipo, custam um terço do preço mesmo no Japão, né? Sim, claro. Esse saquê é um que, assim, é legal, é gostoso, até tal, mas não é um saquê para você ficar tomando de balde, assim, é um saquê que é muito intenso, assim, tal, de frutado, que você acaba tomando meia taça e, né, numa sobremesa, junto com queijo, com uma salada de fruta e sorvete, e falar, Deus, chegou. Tá Não bom, é né? não é um saquê para tomar durante a refeição. Escuta, o Paulo tá perguntando agora e eu ia fazer essa era a minha próxima pergunta para você falar sobre os Nigori. Tá, vamos lá. Ah, A Carlinha tá fermenta- falando. A Carlinha, preciso de saquê aqui no sul. Pós-pandemia, eu vou pôr na mochila, sair andando e ir até lá, né? Porque olha, Pós-pandemia, eu quero fazer um tour com você, viu? Quero fazer aula, tour, quero ir pro Japão, eu quero muito entender saquê de verdade. não, vamos, uai. Eu tenho uma É, prima que ela é louca pro Japão, pelo Japão e também por saquê. E eu queria que ela estivesse assistindo, mas acho que ela não podia, mas depois ela vai ver. desculpa, o que que você tinha perguntado? Eu tinha perguntado para você falar sobre os Nigori e também falar sobre. Alguém falou que bebeu um saquê com ouro, para saber Tá. se isso tem alguma influência, se isso muda alguma coisa. É, o ouro, ele é festivo, né? Então, assim, o dourado, a cor vermelha, o preto, né? São usados muito em comemorações, tal. Então, você coloca o ouro não para mudar o sabor, mas o saquê tem uma função muito de ambientalização, Uhum. né? Então, você olhar para a bebida que tem um ouro ali, né, boiando na sua bebida, tal, dá uma sensação de tipo ostentação, de felicidade, de abundância, né? Então, é colocado para comemorar casamento, né, bodas, união de empresas, tudo mais, como um momento festivo. Mas ele não muda sabor, não faz bem para a saúde. Tipo, já É, vi gente falando que ia coar com uma peneirinha para ir juntando e vender. Falei, gente, vai precisar de muito saquê aí para conseguir uma graminha na brincadeira. eu já tomei espumante com ouro também e é só bonito, né? É só bonito, é para ficar bonito. Ah, o Nigori. O Nigori, ele é um saquê. Bom, o americano adora meio que encurtar as ideias, né? Ele resolveu dizer que ele não é filtrado. Então, se você for para os Estados Unidos e pedir um Nigori, vai estar escrito não filtrado. É a Uhum. tradução do Nigori. Uhum. Só que não. Na verdade, ele passou por uma coagem. Então, Uhum. imagina que o tanque de fermentação, né, tipo, para a produção de saquê, ele parece uma panela gigante de canja de galinha sem galinha, Entendi. né? Então, é um líquido, é a água com o arroz ali que está lá fermentando com os micro-organismos, então é uma papona ali de arroz. Tá. Para você chamar de Nihonshu ou sake, seixo, né, que é o nosso sake que a gente chama aqui de fermentado de arroz, eu preciso separar o líquido do sólido. Uhum. Então, se coloca numa máquina de prensa, resumindo, parece uma frente presa, assim, só que sanfonada, assim. Tá. Em todo caso, eu até falo que parece um coador de café gigante, você joga a panela da canja ali, coou, né? Então, o sólido fica, né, no coador aqui e o líquido sai. E esse líquido tá branco ainda. É que nem a nossa canja, né? Tipo, o líquido tá branquinho. Sim. É isso. Então, assim, você
aumenta ou diminui a trama da peneira, né, para deixar mais resíduo ou menos resíduo. Tá, perfeito. O líquido, ele vai estar branquinho. Então, existem nigori mais densos, mais espessos, que parecem iogurte batido, assim. E Uhum. tem os bem ralinhos, que tiveram uma trama mais fechadinha. E nigori significa, literalmente, né, uma tradução literal, significa turvo. Só que Sim. se traduzo, né, o nigori para turvo, é um saquê turvo. A pessoa vai olhar, já não sabe de saquê direito. Você olha e É, chama, é um saquê turvo. O pessoal olha e fala assim, cara, não deve ser bom esse negócio, né? Não soa legal o negócio. é, Então, é a gente interessante isso. A gente acabou chamando ele de leitoso, até porque ele é branquinho, para, né, remeter esse branquinho do saquê, para não chamar de turvo. Então, só para eu entender, quando você fala da trama, né, do tipo assim, vem mais coisas, ele fica mais branco, ou passa menos coisa, ele não fica tão branco, mas assim, então quer dizer que esse é o processo dele se tornar assim. Não existe, por exemplo, no caso do vinho, que é feito filtragem, clarificação, essas coisas. Tipo, não fazem esse tipo de coisa para o saquê ficar, tipo, Transparente. é, Então, aí que nem você tem o nigori, certo? O saquê tá branquinho. Aí você passa por uma segunda filtragem pelo carvão ativo. tá. Né? Então, eu até falo, sabe o filtro de barro que a gente tem, joga tipo, né, é, a água que você buscou lá no poço, você joga lá, tipo, tava turvo e a água filtra e fica transparente. Tá. Então, Uhum. o sistema, né, de cascalho, carvão ativo, tudo mais, tal, ele acaba deixando isso aqui transparente. Uhum. Só que do mesmo jeito que você tira é, partículas, né, esbranquiçadas, tudo mais, tal, você acaba perdendo aí partículas de aroma e sabor, Uhum. Claro. né? Então, muitos produtores não passam por essa segunda filtragem. Eles Uhum. deixam no tanque, né? Filtra a primeira vez, deixa esbranquiçado, volta para um outro tanque e deixa decantar. Uhum. Deixa Sim. sedimentar o que tem que sedimentar, e aí tem uma torneirinha né, acima do nível do sedimento que fica aqui embaixo, tem uma Claro. torneirinha aqui em cima, e aí vai tirando só o transparente, porque aí Perfeito. você não perde o aroma e sabor que você perderia num filtro de carvão ativo, Uhum. Sim, entendi. tá? Não, E aí é essa a diferença. eu vou te fazer. Tem alguém que eu vou achar o comentário. Peraí. Qual que é a diferença? Bom, primeiro assim, o Ensei, você não me escapa. Eu tentei falar com ele, eu mandei uma mensagem, daí na hora que ele me ligou eu não podia falar, depois eu nunca mais falei com ele, mas assim, calma que amanhã eu vou te ligar. Então você tá assistindo aí, mas você não me escapa. Carlinha tá falando que essa live é sacanagem, como se a dela não tivesse sido, né? O Paulo tá perguntando, peraí, que quando eu vou ler os comentários eu sempre. Qual é a diferença do Yamadaho, é assim que fala? Uhum. Para os Yamada demais Yadamaho, para os demais saquês. E qual o fator dele ser um pouco mais caro que os demais? O Yamada é um tipo de arroz. Ela ela é considerada a mãe do Yamada Nishiki, que é outro tipo de arroz, que nasceu depois da Segunda Guerra Mundial. Então, imagina, Segunda Guerra Mundial, tudo que é japonês que conseguia segurar uma arma e atirar, né, homens, né, que podiam atirar, foram para a guerra.
Uhum. As mulheres, velhas, crianças que ficaram por aqui meio que trabalharam para produção de material bélico. Então, uniforme, comida, armamentos, né, aviões, tudo mais. Ninguém plantou, né? Durante a guerra, ninguém estava plantando comida. Sim, O Japão perdeu, falou, ih, agora lascou, né? Porque volta todo mundo, tipo, né? E as pessoas precisam voltar para a rotina. E nessa brincadeira, o Yamada-Ho era um dos arrozes é, mais cultivados para produção de saquê, que uhum. era um arroz especial que dava característica boa. Só que aí o Japão perdeu na guerra, é, né? As prioridades eram outras, Uhum. né? Tipo, cara, a gente tem que fazer qualquer coisa para plantar, brotar logo para comer. Tipo, não é um É, arroz especial que vai demorar 6 meses para ficar pronto e, tipo, né? Não tem tempo para isso. Então, tipo, o arroz foi esquecido e nesse meio de né, reconstrução do país, né? De se reerguer, ele levou 2 bombas nucleares, tipo, em Japão, quer dizer, Tóquio inteira queimado, porque é praticamente tudo madeira, né? Tipo, uma bombinha que cai, pega fogo, alastra, queima toda Tóquio, assim. Então, sim. reconstrução, tudo mais, tal. É, né? Tipo, não, a gente perdeu, mas a gente tem que desenvolver tecnologia, né? Vamos ter que evoluir e tal. Então, mandaram os japoneses para o mundo inteiro para aprender sobre tecnologia, para trazer para o Japão de novo e usar isso para reconstrução. E nesse meio, o desenvolvimento agrícola foi muito grande, né? E Uhum. nisso pegaram esse Yamada-Ho, meio que pegaram. O Yamada-Ho, ele é muito alto, é uma mãe de haste alta, assim, né? Tipo, a planta do arroz tem praticamente o meu tamanho de 1,50 assim. Então imagina, tipo, comprido, uma haste fininha e dá os grãos de arroz na ponta, né? E fica Nossa, eu meio nunca pente, vi assim. um pé de arroz. Como Sério? seria? Acho que não, Bom, não. sabe desenho de trigo? Aham. Né? Tipo, haste, daí tem uns trocinhos na pontinha. Que Só que bonitinho. imagina que em vez de ficar de pé, como o grão é pesado, ele fica penso para baixo, assim. Sim. E aí eles pegaram essa mãe alta e pegaram um pai baixinho, Uhum. meio que fizeram o cruzamento e conseguiram o Yamada Nishiki, que hoje é considerado o rei do arroz para produzir saquê. Então, esse arroz é Hum. produzido no Japão inteiro. Em todo o território japonês tem algum agricultor produzindo Yamada Nishiki, porque é fácil de manuseio, fácil de dar características, para produzir isso aqui tem propriedades bacanas e o cultivo não é tão difícil quanto o Yamada que, tipo, é alto, tipo, tem que deixar espaço entre os tufinhos, né, tem que Tem tomar toda cuidado. uma questão ali. Quantos tipos de arrozes a gente está falando? Do tipo, são 10, são 2, são 500? Só para ter Olha, uma ideia, assim. China fez um levantamento dos tipos de arrozes no mundo. Se eu não estou enganada, em 2018, 19, eles tinham cadastrado 2.300, 2.400 tipos de arrozes. Caramba. Dentro do Japão mesmo, eles têm uns 300. Mas dentro desses 300 tipo, os especiais para produzir saquê são 150, 200, mas os mais produzidos são uns 10, 15, sabe? Tá. Então, E é me, isso.
E me diz uma coisa, Hum. porque assim, é isso, né? A gente sabe, por exemplo, no mundo dos vinhos que tem muitas uvas, tem um livro gigantesco da Jancis Robinson, que é o Wine Grapes, que você, enfim, tem ali tudo catalogado. Então, por isso que eu fiz essa pergunta. Eu queria ter uma ideia, assim, sabe, de quantos tipos de arrozes existiam. E eu não fazia ideia que era tanto. Isso a gente vê na garrafa também ou não? Depende do produtor. Tá, Depende de se você quer enfatizar o arroz ou não. tá. Que nem, se você está utilizando o Yamada Nishiki, né, que estava falando, que é o rei do arroz. Então, ele prefere escrever no meio do rótulo o termo Yamada Nishiki gritando Meu para Deus, dizer, que olha, eu legal. estou usando um arroz, o melhor arroz para produzir isso aqui. Né? E aí assina a produtora nas beiradinhas, assim. Mas aí depende do produtor, né? Tipo, eu quero fazer com Yamada Nishiki, mas não quero dar essa ênfase. Então ele põe o nome da produtora e coloca, tipo, ó, utilizei o Yamada Nishiki, né? Então é a escolha de cada um. Sim, entendi. É interessante isso, né? Porque quando a gente pensa em variáveis, vamos dizer assim, por que que eu estou fazendo essa comparação? Só para ficar mais fácil de entender como que eu defino um saquê, né? Porque você falou as categorias e existem, por exemplo, pessoas que vão se apegar a essas coisas por serem profundas conhecedoras ou não? Do Sim, tipo, porque assim, é difícil falar assim, uma pessoa não vai, ela vai escolher um Cabernet Sauvignon, embora ela saiba que a Cabernet Sauvignon, né, se ela conhece um pouco mais, ela vai se expressar diferente onde ela foi plantada, se ela foi plantada, se ela foi na França, se ela foi plantada no sul do Brasil, se ela foi plantada na Austrália, enfim. Isso pode ser um fator de escolha, do tipo assim, eu gosto de Cabernet Sauvignon, eu gosto de provar os diversas formas como a Cabernet Sauvignon se expressa. Então é interessante isso, por isso que eu tinha essa curiosidade sobre o arroz, porque são muitas variedades e eu queria saber se as pessoas se apegam a isso, do tipo assim, sim, não, vou tomar esse saquê porque esse saquê é com esse arroz. sim. Estava falando da quantidade de produção do arroz, né? Então, o Yamada Nishiki é tem a maior produção dentre os arrozes especiais para produzir sake, ele é o que tem mais volume. Então, Tá? e ele tem a característica, bom, comparando como se fosse um vinho, ele é um Cabernet Sauvignon. Aham. Segundo colocado, ele é o Gohyaku Mangok, que ele tem uma característica parecida com o Pinot Noir. Então você, tipo, falando assim, né, você já compreende que assim, ele é mais robusto, né? O Cabernet Sauvignon ele é mais robusto, um pouco mais sisudo, né? Tipo, tem Aham. um dente. E aí, Estrutura, né? Mas. sim. E o Pinot, ele já é mais maciozinho, né? Mais redondinho, sem muita aresta, sem muita agressividade. E é uma coisa que, assim, eu achei bacana, porque eu tenho um sommelier japonês, é um sommelier de vinho, que até ganhou o campeonato mundial de sommelier em não sei que ano, não me lembro, Aham. que ele estudou sobre saquê para poder meio que explicar dentro do restaurante, que ele diz, Que não é legal. porque eu sou sommelier de vinho que eu não posso saber de saquê, porque na hora de você falar com o cliente, eu não posso toda hora chegar e falar assim, não, peraí que eu vou chamar meu sommelier de saquê. Essa não Não, é minha, só um minutinho, eu sou só só um do vinho, restaurante, tá? Eu não falo sobre outras coisas. né? Muito Não dá, bom. né? E aí ele falou assim, olha, aí meio que eu fui compreendendo e meio que fazendo um comparativo dentro do vinho, né? Então, para quem já conhece o vinho ou que toma um pouquinho, se eu digo, parece mais para uma característica do Cabernet Sauvignon, parece mais para um Pinot,
né, que são bem característicos e bem meio opostos, assim, Sim. e poder mostrar isso na característica dos dois, top 2 de arrozes também, você faz um contraponto entre eles e você dá um resultado bacana na hora de explicar. Eu falei, que legal esse negócio, sabe? É super interessante fazer, né, essa comparação, né? Porque para o consumidor, né, é muito, é muito amplo, assim, né? Então é bem Uhum. interessante você fazer, aproximar a pessoa de alguma coisa que ela seja, né, que seja mais familiar, para ficar mais fácil dela entender o saquê, né? Olha, tem alguém aqui fazendo uma pergunta, vamos ver. Sônia, aqui no Rio, Naga Rio, incluíram muitos rótulos de vinho. Ah, peraí. Incluíram muitos rótulos de vinhos. Você acha isso legal ou ofusca o brilho do saquê? Bom, eu quero também responder sobre isso. Ele está perguntando para você, mas eu quero falar. Mas isso no restaurante, você diz? É, no restaurante. No restaurante lá no Rio. Na verdade, eu acho o contrário. Claro que assim, o vinho saiu na frente, né? Tipo, saiu na frente mais ou menos, né? Começamos com a aceitar o vinho estrangeiro na nossa querida garrafinha azul, aquela de uns tantos tempos atrás, Uhum. que a gente achou o máximo aquele negócio, Todo mundo e, fala sempre, né? É né? inesquecível. É. E a partir daí, meio que as pessoas começaram a se educar, e eu acho que foi um start válido, né? Alguém começou, então, assim, é muito fácil criticar que aquele negócio é horroroso e tal, mas até então a gente não tinha nada, então, pro nada, pro zero, tá super valendo. Não, mas é que eu acho que ele tá falando que assim, ele talvez, não sei. Deixa eu ver como que é o nome dele, porque eu não. É o Paulo. O Paulo, você tá querendo. O que que você tá querendo dizer assim? Que tipo, como o saquê, né? A casa do saquê os restaurantes japoneses meio que são a casa do saquê. Você tá dizendo que, tipo, colocar vinho ofusca o brilho do saquê, é isso? Mas assim, ó, eu não ligo. Do mesmo jeito que eu acho assim, por que que então a gente não pode invadir uma cantina italiana? É lógico. Eu saio nessa defesa, né? Porque eu acho que, assim, os vinhos e as bebidas, no geral, o público tá em todos os lugares. Então, eu não acho que, claro, né? Não dá pra ter tudo em todos os restaurantes. Mas, assim, pô, não tem problema, né? Principalmente porque vinho vai muito bem com comida japonesa, né? Não todos, claro, a gente sabe que tem os vinhos que vão ficar muito mais gostosos com as comidas japonesas, mas assim, o que eu quero dizer com isso é que não acho, no meu ponto de vista, mas é óbvio que eu sou suspeita porque eu sou do vinho, mas eu acho que não, eu acho que num restaurante japonês tem público para os dois, né? Sim, só que assim, o que eu já vi acontecer em restaurante japonês, assim, muitas vezes o pessoal pede o vinho por ostentação, né? Uhum. Então você vai lá, eu quero um Cabernet Sauvignon de não sei que ano. Aí você Que já vê e fala maravilha. assim, pera, tipo, Cabernet Sauvignon, tipo, vai ser agressivo no restaurante japonês, mas tudo bem, né? Gosto é gosto. E aí você vai lá e o cara ama atum. Aí você fala assim, cara, ele deve estar chupando ferros, né? Tipo, não deve estar sentindo gosto de mais nada. Porque o atum vai deixar ferroso o vinho, né? E aí você. E isso é uma super. Vai ser uma discussão eterna, na verdade, porque assim, tem cliente que não quer a tua ajuda, ele não quer, ele gosta daquilo daquele jeito, né? Então, assim, é claro que a gente tem que, né, tentar puxar esse cliente, poder sugerir para ele ter a melhor experiência, né? Mas, enfim, tem aqueles clientes que vão querer o Cabernet Sauvignon no restaurante japonês e que, enfim, né? O que a gente pode fazer? A gente pode tentar não desistir
Ou, enfim, de repente encontrar pratos que fiquem menos piores, né? Mas, enfim. Ó, o saquê é um produto fantástico, com diversas características, tão mais complexo que o vinho, com certeza. Sem dúvida. Aprendi muito hoje, muito mesmo. Infelizmente não temos cultura para ele, mas isso aos poucos podem mudar. É verdade, gente. Bom, vamos ao que eu quero saber, que é o seguinte. O meu vizinho, eu falo isso em todas as lives, né? Porque senão as pessoas vão achar que eu não estou respeitando a quarentena. Então eu tenho os meus vizinhos aqui do lado esquerdo da minha casa, são meus amigos, meus afilhados, enfim, somos muito mais do que vizinhos, né? E a gente está passando a quarentena juntos porque a gente fez esse acordo, então a gente, né, almoça junto, às vezes janta, enfim, convive. E aí fica melhor também para todo mundo, né? Assim a gente não fica tão isolado. E aí, ele falou assim pra mim outro dia, Paty, tem duas garrafas aqui que eu preciso saber o que que é. Quer dizer, eu até sei, Aí ele, tipo, meio que ficou assim, pensando no nome e tal. Aí ele falou assim, acho que foi meu pai, não sei, alguém que me deu, enfim. Aí, eu queria que você explicasse pra gente. Eles são dois shoujus. São dois destilados de Muito. cevada. Hã? Esse de rótulo dourado, ele é envelhecido. E esse do Hum, rótulo branco, ele usou um fungo branco para sacarificação. que legal. E eu posso provar ele aqui com você? Lógico. Como que pronuncia? Shochu, Shochu. sho, shochu. Shochu. Isso. Ai, gente, que difícil. E eu bebo ele assim, direto? Coloca só uns 2 goles, porque tem 25 de teor alcoólico. Tá ótimo. Hum. Esse, como ele Ó, tá tá escrito. transparente, ele Tá. deve ser mais neutro. Hum. Tá escrito Ginza no Suzumi. Ginza é uma Ah, região nobre, assim, do Japão. É como se fosse, sei lá, o que dá para ser aqui? Jardins, Itaim. e qual que é a diferença dele pro saquê? Só que ele é um fermentado. Esse é um Então, destilado. Basicamente isso, é isso. isso. Mas um destilado japonês, o shochu, precisava ver o rótulo de novo. O shochu, É que vai até. vira, Olha, se você conseguir ler de. que tá ao contrário, né? vira, Você. vira um pouquinho pro outro lado. Tá, então ele é da província de Oita, é uma província que produz bastante shochu. É, O shochu, ele precisa começar a ser startado também com o arroz sacarificado, senão você não pode nem chamar de shochu. Então, você tem o arroz Hum... sacarificado com os fungos, ele é colocado junto com a cevada que foi, né, postado para dar o start de sacarificação, da germinação ali e tal. E aí o fungo que está no arroz, ele cola em cima da germinação e sacarifica e começa a fermentar a cevada junto. Que E interessante. aí É gostoso. é macio. E até essa doçura que vem, que você pode sentir, provavelmente está sentindo uma certa doçura aqui, assim. É bem É, gostoso. Eu imaginava que fosse super forte, assim. É claro, não, não, ele tem, você falou 25, é 25. mas assim, é muito redondo, muito Muito maciozinho, assim, macio. bem Isso, gostoso. isso. Por quê?
É, esse arroz sacarificado, ele dá essa maciez, Muito bom. né? Que é a característica dos shochus japoneses, assim, eles, por ter que usar esse arroz sacarificado tal, ele acaba dando uma amaciada na percepção alcoólica dentro da boca, assim, ele não dá aquele punch que dá uma vodka. Claro que o teor alcoólico também não é o mesmo, né? Mas numa cachaça, né? E esse é envelhecido. Esse é envelhecido. Vamos provar. E Então, eu esse, bebo, você falou que eu posso beber diluído, né? isso, o japonês, assim, para o japonês, Hum. 25 de teor alcoólico é muito alto já. Ah, eu tenho uma pergunta sobre isso, mas já já. E, e aí, o que que ele faz? Ou ele, bom, joga gelo, né, para gelar, mas o normal, eles pegam e jogam água quente ou chá quente, né, para diluir o teor alcoólico. Parece provavelmente se tá todo amarelinho assim, ele foi em madeira. Deve estar parecendo um whiskyzinho mais macio, mais levinho. Delícia! Escuta, e aí o que que acontece? Eles usam assim, não sei, carvalho, eles usam outras madeiras, você sabe? É normalmente cedro, Cedro. que é a madeira normal, até usavam em barril para produzir saquê, tudo mais, tal. Então, cedro é comum. Uhum. Mas depois que tipo se ocidentalizou o Japão, entrou todo mundo invadindo o Japão, abre essa fronteira aí e tal. Os americanos trouxeram carvalho, franceses, holandeses trouxeram outros barris, tal, né? Então, acabou entrando vários tonéis de várias madeiras, tal. Então, Uhum. depende da produtora, o que que você está usando. Mas normalmente é cedro. Delícia. Gostoso, Olha, né? nossa, nem vou devolver. Vou falar assim, ah, as garrafas, nossa, caíram. Caíram aqui em Puxa, que casa. pena, que Pior é que não pena. dá pra fazer isso. Mas assim, que delícia. E eu É, acho que eu não sei, assim, eu tinha até pensado em fazer algum drink pra usar, mas eu acho que é mais gostoso tomar assim mesmo. assim, se você não tá achando forte, o puro é o que você aprecia melhor. Sim. Mas, para deixar um pouquinho mais leve, mais refrescante, enche um copo de gelo, joga uma dosezinha desse shochu, joga água com gás ou uma tônica, uma soda, Uhum. e pega uma rodela de laranja e chucha lá dentro. Porque, Hum, né? Ou gostei. faz um, porque é que nem whisky, né? É um whisky mais levinho. É, Então, exatamente. fazer um highball que tipo o japonês adora, né? Então, é gelo, o whisky, a água gaseificada ou a tônica, sei lá, alguma coisa, e jogar um cítrico lá no meio. Então, Claro. a laranja puxa para o limão siciliano, aí é de gosto, assim. Eu Fica trabalho com highball. Você excelente. já ouviu falar de um highball enlatado que tem Ah, agora? ixi, sim, da Santo. Hã? Bom, opa, falei a marca. Não, É... esse é da Japas. Ah, tá, aqui. Não tomei Aqui, ainda. aqui. Não, mas é Não muito tomei. interessante, sabia? Porque a cara, gente, eu tô necessitando muito de tudo isso. Porque pra mim, enfim, highball é uma coisa que eu sei que os japoneses gostam, né? Mas eu não conhecia essa história de que eles gostavam de beber, assim, tanto quanto cerveja, em lata, tal. E aí as Japas, que é uma cerveja, são três meninas, né? Três mulheres, elas fazem as cervejas e elas decidiram fazer um. Então elas fazem um clássico que é só
uísque com água gaseificada e o com o yuzu, né, com aquela frutinha. Então é uma novidade, assim, eu também não sabia, sabe? Aprendi há pouco tempo. Vamos lá. Que tal uma campanha para a degustação e harmonização do saquê em restaurantes não japoneses? A comida japonesa já foi super aprovada por todos, agora poderia ser o saquê. Sem dúvida, né? Colocar, fazer com o saquê e fazer as harmonizações com comidas que não sejam japonesas, né? Isso ia ser Então, muito legal. no passado, retrasado? Passado, eu acho, ano passado, eu fiz uma harmonização com comida turca, no Farã. Olha, que legal. No É, Farã? no Farã. Eu amo Farã! Amo demais! Que demais. Então, foram saquês é, mais fáceis, assim, Naquele para, evento que eles tipo, fazem de segunda? e Ai, que legal! Muito bom. foi o primeiro, eu acho. Que legal. Ah, eles são ótimos, né? Eles adoram fazer essas novidades, assim, essas misturas, né? Que bom. Olha lá. Carlinha falou que topa. Sônia, antes que acabe a nossa live de novo, né? De Porque novo, segundo. Não, a gente ainda tem um tempinho, mas é que eu queria fazer uma pergunta. O que que você indica como. Alguém perguntou isso lá na outra, né? Mas eu fiquei com essa pergunta na cabeça, de certificação, né? Porque o que a gente sabe hoje em dia, se você faz é, um curso na ABS, por exemplo, você tem uma aula, né, de saquê. No curso de bartender você também tem, tanto no de sommelier quanto no de saquê. O W7, a gente tem o Spirits, que a gente. Não sei se tem o 2 aqui no Brasil, tem um, eu fiz o 1, mas o 2 eu acho que não fizeram ainda, se eu não me engano. Enfim. eu acho que não. Só E fizeram aí um, só fizeram um, né? E faz bastante tempo, inclusive. faz. E aí eu queria saber o que que você indica, claro, se você dá aulas e tudo mais, mas assim, além disso, o que que existe de certificação de saquê? Bom, tem 10 pessoas, né? Então dá para fofoquear. Não vai nessas, hein? Você sabe que quando eu fechei a outra, É. tinha, sei lá, 100 pessoas que passaram pra ver. Então, cuidado. Fica aparecendo 10 ali, ó, mas é gente que entra e sai, viu? Então, é assim, é, a W7 eu até queria trazer para o Brasil, Uhum. né? Porque, bem ou mal, é um certificado internacional, tal. Falei, bom, eu acho que é uma forma de padronizar o conhecimento. O Thiago, eu acho que o Thiago, ele estava assistindo, o Thiago da Enocultura. Eu acho que eu acho não, eu fiz por eles. Isso, foi, não, O, foi pela Eno. aham. Isso. E só que aí, assim, acabei perdendo contato com eles, tudo mais. Falei, bom, quando começa a me dar trabalho, tipo, eu vou descartando. Parece uma leprosa, sabe? Tipo, não funcionou, ai, não gostei, ai, eu acho que não é pra mim. E vou perdendo os pedacinhos pelos caminhos, assim. E a W7 foi uma, assim, eu queria realmente tentar fazer um trabalho para não ser só a aula, sabe? Tipo, é muito vasto, abrange muita coisa, é muito cultural isso aqui dentro da cultura japonesa, né? Não dá para só pegar a bebida e falar, vamos estudar a bebida. Uhum. E eu senti que a W7 estava meio fazendo muito pontual. Aí eu falei, eu acho que não é a mesma visão que eu tenho. E aí tem alguns outros certificados, né, aqui no Brasil, tal, que eu acho super válido também. Só que muitas vezes é isso, né? Você estuda, você ganha o certificadozinho lá, ganha o broche e fala, não, agora eu sou sommelier. Falei, não, pera, muita calma nessa hora, que assim, para você
poder bater no peito e falar, ó, eu sou sommelier, pode contar comigo. Você vai ter que entender muita coisa ao redor aí, tipo, vai estudar sobre comida japonesa, vai entender por que que, tipo, tem intervenção gastronômica ocidental dentro do Japão, né? Então, você fala o que que é, né? Tipo, o Ashoku, né? Que é a gastronomia japonesa, agora virou patrimônio cultural e material, tem um nome muito comprido, XXX da Unesco. Aham. Mas qual é o critério? O que que é o Ashoku dentro do que foi colocado como patrimônio, sabe? Então, é só o sushi? É o udon, sabe? É o yakisoba? É o gyoza? É o sukiyaki? O que entra dentro desse conceito de Washoe, né? Então, se você entra nisso, você vai ter que começar a estudar história. Aí, se você está começando a falar de história, você tem que entender o fluxo de desenvolvimento do Japão, aí as personalidades, por que que o Japão escreve ideograma também, porque o Japão não tinha escrita. O negócio começa a entrar numa magnitude, assim, que É. chegar e falar, putz, eu tive 32 horas de aula, agora eu sou sommelier. Não, você não é. Ó, Tiago, se tiver ainda online, por favor, manifeste-se se quiser, fique à vontade. Mas o que eu penso sobre isso é o seguinte: isso acontece com todas as bebidas, né? É, e eu vejo que existe uma confusão, assim, por parte das pessoas, né? Principalmente eu que lidei sempre muito com o consumidor final, e as pessoas falam assim: ah, eu quero fazer um curso de vinho, e aí eu vou fazer o W7. Eu acho que o W7 é uma certificação que não tem o que falar, né? Tipo, renomadíssima, seríssima, e todos os meus elogios para os meninos, porque eu gosto muito deles, a maneira séria como eles conduzem, e também o Eugênio, que eu também fiz já com o Eugênio também um dos cursos, lá na frente, um dos primeiros. Mas eu acho que assim, quando a gente fala em entrar profundamente, né, para falar só sobre saquê, aí não tem jeito, tem que ser um curso mesmo, né? Porque vai abranger tudo isso, né? A história de tudo, né? Desde a parte da guerra, né? Porque a partir daí que surgiram muitas coisas, né? Que passa pela gastronomia, que passa por como as bebidas, né, foram criadas, aperfeiçoadas, passa pela parte técnica, passa pela parte de harmonização, passa por tudo, né? E isso não tem como acontecer numa certificação só, que você estuda ali o conteúdo e faz a prova, né? Então, essa é a minha opinião. E assim, eu, de novo, admiro e tenho muito respeito, né, pelo W7, mas eu acho que quando você está falando sobre isso, né, ser um sommelier de saquê, aí sim, não tem como, você tem que fazer uma formação, né, que vai durar um tempo, que vai te dar repertório, que você vai ficar ali envolvida com aquele assunto, estudando sobre aquele assunto, e ainda assim você vai terminar e você vai falar, gente, eu ainda não sou, né, porque eu tenho uma vida inteira para aprender, né, eu acho que é a mesma coisa que acontece comigo quando eu falo de destilado ou de cerveja, né? Porque é um mundo que eu entrei há pouco tempo, eu considero pouco tempo, né? Que eu trabalho há 4, 5 anos com isso. Então, assim, eu tenho uma vida inteira para aprender sobre isso. Eu me coloco muito no meu lugar, sabe? Porque eu não vou sair por aí. É isso até. Eu gosto muito de fazer essas lives, enfim, fiz uma brincadeira na semana passada através da Dádiva, que é a distribuidora para quem eu trabalho, que a gente fez vários drinks, sabe? Eu faço curso de bartender, mas eu tô anos-luz de um bartender. E isso não não é que eu me sinto pior, inferior, não é nada disso, sabe? É que eu tô aprendendo. Então eu Olha, me coloquei no lugar de aluno e a galera, os bartenders falando, faz assim, faz assado. Peguei
o que eu tinha em casa, então eu falei, gente, eu não tenho copos, aqueles copos lindos, tá? Peguei os copos que eu tinha, sabe? E eu acho que é muito isso, né? Quando você é sommelier, eu acho que é. Olha lá, para ser sommelier de chá também tem uma vida inteira para provar. Então, assim, é isso, né? Eu acho que para você ser um profissional completo, você precisa realmente também, além de estudar com tempo, com dedicação e tudo isso, você também precisa viver, né? Que eu acho que é muito do que falta na maioria das pessoas que estão por aí, que é, né? Ah, eu só estudo. Eu só estudo, Então, estudo pra então, caramba. eu Tem que tenho estudar muito, mas assim, o quanto teórico. quanto que você viveu, né? Você trabalhou em algum lugar, você. É porque é um conjunto, né? A gente tem que entender de mercado, a gente tem que entender de consumidor, tem que entender de psicologia, tem que entender tecnicamente, prática. Então é muita coisa envolvida, né? Para quem Que acha assim, que é uma vertente só, né? não, que nem a W7. Eu fiz o curso de destilados N2 com o César, Uhum. né? Então, assim, e eu não tenho coragem de dizer, tipo, ah, eu tenho um N2 de destilados. Eu olho quando, tipo, precisa, mas assim, é um conhecimento que eu levo como bagagem para dar suporte às coisas que eu faço na minha área, né? Então, Sim, o que você estava perguntando do shoujo tal, então, o que eu aprendi no W7, eu tenho de bagagem, tipo, eu consigo comparar. Então, o soju é o destilado mais consumido no mundo, né? Mas daí, tipo, cada país tem o seu, tal. Eu consigo citar as bebidas e regiões, as características de cada uma, tal. Mas não que, tipo, eu sou um expert em bebidas destiladas. Não, eu tô bem longe disso e eu acho que, assim, não é o caminho que eu tenho que ir, mas eu tenho essa bagagem, né? sim, sim. Do mesmo jeito que nem a Carla, tipo, fui coordenadora do curso, tipo, até então, tomava, pra mim, tudo era chá e que se exploda. Desculpa aí, hein, Carla? Mas aí você vai aprendendo, né? Tipo, né? Verdes, pretos, Oolong, Darjeeling, né? Puer. Nossa, quando eu fui pro curso, quando eu ouvi a palavra Darjeeling, eu falei, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo aqui? Que eu não faço ideia. E assim, na sala só tinha entendedoras, né? E eu assim, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo aqui? Eu tô viajando, eu não sei o que que é Darjeeling. Aí depois eu até falei pra Carla, eu falei assim, Carla, acho que eu tinha que ter feito uma coisa mais básica, sabe? Porque eu cheguei boiando, assim. E eu sempre tive uma vida muito louca, né? Então, assim, eu gosto de estudar na aula, porque fora da aula é muito difícil. Então, e eu gosto do acompanhamento, eu gosto, sabe, de estar ali ouvindo e tal. E aí eu falei assim, gente do céu, ferrou. Agora ferrou mesmo. Eu não sei o que que é isso. Muito Mas louco, né? é que o curso de chás a gente meio que forçou um pouquinho a barra, né? Então, eram o quê? Eram 12, 18, 24 chás para tomar na primeira aula. Eu, tipo, cara, você tá pirando, né? Vamos reduzir esse negócio. Não, porque o pessoal precisa conhecer e tem que fazer bagagem. Eu comprei, o pessoal não entendeu a parte técnica ainda, né? A parte teórica da coisa. Tipo, o pessoal vai dar um nó na hora de tomar os chás. Não, é experiência. Eu quero passar a experiência. E daí eu fiquei pensando, é uma forma, não deixa de ser, mas que provavelmente o pessoal saiu com os nó no cérebro, isso é Não, certeza. frita, eu saí com meu cérebro frita. Ainda não me recuperei, mas assim, foi muito importante porque essa parte de provar, né, é muito legal, porque aí essa parte sensorial, que eu tô mais acostumada por conta do vinho, foi mais, não posso dizer, foi mais fácil,
Mas assim, de fato, foi complicado as outras coisas, mas assim, enfim, foi o início, né? Você acredita que tá acabando o nosso tempo de novo? Puxa vida. Bom, mas eu acho que a gente falou tudo, né? Tem mais Você- pergunta? Não, eu acho que não. Eu vou abrir outro só pra gente finalizar. É, ao todo são mais de 60.